Fala galera dos vídeos longos, hoje eu tô aqui com o meu notebook pra gente fazer juntos o catálogo de todos os livros que eu li no segundo trimestre. Então a gente vai olhar aqui o que eu li em abril, maio e junho, porque eu não atualizei meu Scooby, não atualizei minha planilha de lidos, não atualizei vocês, né, do que eu li, então a gente vai fazer isso juntos aqui. Eu tenho anotado os livros que eu li, que eu preciso colocar isso no Scooby, dar as minhas notas, fazer minhas considerações aqui com vocês, então eu resolvi por que eu não faço tudo junto. Então é o que a gente vai fazer aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like, já manda para aqueles amigos que você sabe que vão gostar desse tipo de conteúdo, já me ajuda aí porque eu tô começando agora, esse canal ainda precisa chegar muita gente, a gente ainda não bateu nem a meta dos 500 inscritos, que é o que o YouTube pede como mínimo, então eu já vou pedir a sua ajuda desde já. Então roda a vinheta, bola pro vídeo. Bom, se vocês verem uma mudança de iluminação, acendi a luz aqui, acho que ficou melhor, vamos ver. Vou colocar a fotinha do livro que eu vou ler e a gente vai fazer isso aqui juntos. Bebam água. Então vamos lá, começando pelo mês de abril. Então vou deixar aqui as leituras do primeiro trimestre, vou deixar esse card aqui para você assistir, né? Se você não viu ainda, tá aqui no canal. Então eu vou falar com vocês sobre o que eu li em abril, maio e junho, que é o segundo trimestre. Abril eu li... Segundo aqui o meu Trello, né? Eu coloco as minhas leituras no Trello. Em abril eu li O Pequeno Príncipe. Vocês viram aqui, né? No Scooby eu dei 4 estrelas pro Pequeno Príncipe. Bom, O Pequeno Príncipe é aquela obra clássica que todo mundo conhece, né? Do menino que conhece um pequeno príncipe, né? Que caiu do céu ali. Aquela questão mais lúdica, infantil, né? Então, assim, eu gostei da história, né? Eu gostei do clássico. É bem curtinho, tem 100 páginas, você lê bem rapidinho. Mas assim, gente, não vou falar que eu amei, que me cativou, porque não foi, sabe, gente? Foi aquele tipo de livro que eu li, ok, é um livro bom, mas não é aquele livro que a gente precisa rasgar elogios, sabe? Ok. Não sei se é porque não sou mais o público, né, infantil, ali, infanto-juvenil. Família Feliz, né, esse livro já tem um vídeo aqui no canal. Tá chacoalhando aqui, né, o que tá chacoalhando é o notebook, ó. Esse tripé que eu tô com o notebook não tá muito bom. Uma Família Feliz, né? Já tem um vídeo sobre Família Feliz aqui no canal. Se você quiser, vou deixar aqui também pra você assistir depois. Mas assim, a Família Feliz conta uma história sobre uma família feliz. Que piadinha, né? É um livro do Rafael Montes, é um livro de suspense, que fala sobre aquela família que tem aquela vida perfeita, um casal que mora na Barra da Tijuca, se eu não me engano, acho que é Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que vive uma vida perfeita, um casal de classe média, que tem 2 filhas, até que as coisas começam a acontecer de forma estranhas nessa família. Né? Essa protagonista começa a ver coisas, começa a ouvir coisas, começa a perceber coisas, começa a ter sensações de coisas que poderiam estar acontecendo erradas ali naquela casa. Não é paranormal, tá? É um livro de suspense psicológico, de uma vida a 2, né? De uma vida de casal. Então, eu recomendo que você leia, mas não foi um dos meus favoritos do Rafa. Tem algumas pontas soltas, tem algumas coisas que não funcionaram comigo. Então, não. Próximo livro é Violeta. Violeta é um livro da Isabel Allende que conta a história da Violeta, né? Então a Violeta ela é uma personagem que a gente vai ver a vida dela ali durante 100 anos. Então o livro ele começa quando a Violeta nasce, vai mostrar, né, ela quando criança, quando adolescente, quando adulta, quando, né, mais madura, idosa, até o fim da vida dela, a gente vai ver a vida da Violeta. A gente vai ver tudo o que mudou no contexto socioeconômico, político, cultural do país dela e do mundo, né? A gente vê coisas acontecendo ali. Ela nasceu em 1920, durante a gripe espanhola, e ela vai, né, infelizmente falecer na pandemia de Covid em 2020. Então ela viveu aí 100 anos e aconteceram muitas coisas, né, como a Primeira, a Segunda Guerra, como a questão da Guerra Fria, a questão de todas as crises que aconteceram na América Latina, né, a ditadura militar no Brasil. Ela fala muito sobre tudo isso que aconteceu na América Latina como um todo, e esse livro para mim foi um 5 estrelas, eu coloquei aqui 5 estrelas favoritado esse livro, muito bom. Ele é um livro que faz a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a vida, né, as coisas que acontecem na nossa vida, sobre o quanto de coisas a gente dá atenção de fato, né, das coisas que acontecem na nossa vida, aquilo que realmente marca a gente. Então, para mim, foi um livro muito importante.
Próximo livro, A Inquilina de Wildfell Hall. Esse livro eu dei ele 4 estrelas, mas assim, é engraçado que quando a gente compara, esse eu dei 4 estrelas, esse aqui, né, o Pequeno Príncipe também, e A Família Feliz eu também, eu acho que eu gostei mais da Inquilina de Wildfell Hall do que desses outros dois. É engraçado, né? Na época eu dei 4 estrelas para os 3, mas agora comparando eu consigo ver que eu colocaria em último lugar Pequeno Príncipe, no meio Família Feliz e em primeiro a Wildfell Hall, porque eu gostei muito mais da Inquilina de Wildfell Hall. Aqui a gente vai encontrar um clássico, né? Na época ali, acho que 1800 esse livro foi escrito, vamos ver. 1848 esse livro foi escrito, né? E a gente vê aqui quase 100 anos depois desse livro, a gente está tratando sobre temas tão importantes que desde 1848 a gente fala ainda sobre esse livro, né? A gente fala ainda sobre esses temas. Bom, aqui a gente encontra a história de uma personagem, acho que é Ellen. Gente, foi em abril, né? A gente tá agora em setembro, não vou me lembrar mais o nome da personagem. Eu acho que é Ellen. Ela vai se mudar para Wildfell Hall, que é uma casa, né, na Inglaterra, naqueles campos ingleses. É uma época da Inglaterra vitoriana, onde a gente tinha lá aquele contexto, né, de campo, de Inglaterra, de que aquela fofoquinha que a gente vê em Bridgerton, em Orgulho e Preconceito, que as pessoas, né, cuidam uma da vida da outra ali, que tem toda a questão da sociedade, né, então é uma questão ali de política da boa vizinhança, então tem todo esse contexto por trás, tá? Então só vou dar esse contexto antes de eu contar essa história. Ela se muda para Wildfell Hall depois ela ter fugido do marido. E ela se muda para Wildfell Hall e essas famílias ao redor vão tentar descobrir quem que é essa mulher que se mudou sozinha para esse casarão com um filho. Ela falou que ela é viúva. Será que ela é viúva mesmo? O que está acontecendo nessa vida dessa mulher? Por que ela é isolada? Ela não frequenta a sociedade, ela não quer ter vínculo com a igreja, com as pessoas que moram ali na região, por que essa mulher é tão isolada, e a gente vai voltar no tempo para entender tudo o que aconteceu com essa mulher até ela chegar ali hoje, né? E é uma história de superação, uma história que fala sobre temas muito importantes nos dias de hoje, né? Ainda hoje a gente fala sobre o casamento, sobre o papel da mulher, sobre a questão de como a gente vê o protagonismo feminino nas histórias, sobre as coisas que os homens faziam nessa época que são totalmente repugnantes e que era aceito pela sociedade. Então é um livro muito importante que vai discutir temas polêmicos, então super recomendo. O próximo livro é o Matéria Escura. Matéria Escura é um livro que tem uma série, né, que foi adaptada para Apple TV Plus. Não assisti essa série ainda, né? Comentem aqui, né, durante o vídeo também, vão me contando se vocês já leram esse, se vocês querem ler também, me ajudem aí, a gente conversando. Matéria Escura, ela vai contar a história de um rapaz, não vou lembrar mais o nome dele, Jason, eu acho. O livro começa falando, né, de que ele não sabia que aquela noite a vida dele ia mudar completamente. Bom, aqui a gente vai encontrar o Jason, que logo na primeira página do livro ele fala que a vida dele mudou drasticamente a partir daquela noite e ele não sabia o quanto a vida dele ia mudar a partir de então. Então a gente encontra aqui o Jason, que ele é sequestrado, né? Ele encontra uma pessoa, ele sai à noite e aí tem uma pessoa que aborda ele e fala pra ele vestir um capuz e que ele, né, tá sendo sequestrado e tal, e aí ele vai, né, obedece e tudo mais, não sabe, né, onde ele tá sendo levado, não sabe o que tá acontecendo com ele. E aí ele começa a ser levado para um lugar onde coisas estranhas começam a acontecer com ele, ele começa a ter encontros estranhos com pessoas da vida dele, em circunstâncias diferentes da que ele estava acostumado ali. Então a gente vai ver essa história sendo levada por esse caminho. Então a partir de agora eu vou contar sobre a minha experiência de leitura, né? Eu gostei do livro, né? Por isso que eu dei 3,5. Mas esse livro não foi um livro bom pra mim, né? Ele é um livro ok, a premissa do livro é boa, mas pra mim a história do livro, ela tem alguns buracos. Porque assim, o Jason, desde a primeira página, ele fala sobre como ele ama a mulher dele, como ele ama a família dele, a vida que ele tem. E ele toma decisões aqui nesse livro que você fala, uma pessoa que ama a família, que ama a esposa, que ama o filho, não tomaria essas decisões que esse personagem tomou. Então a gente acha tudo isso muito estranho, né? Então,
pra mim, eu acho que essa parte da família, das decisões que ele toma aqui não são muito condizentes com uma pessoa que ama tanto a família e tudo mais, então pra mim não casou. E também eu vi que tem algumas pontas que o próprio autor, ele deixa algumas pontas soltas, as coisas que ele introduz, depois ele esquece de fechar, então pra mim não foi uma boa experiência. Agora, terminamos o mês de abril, vamos pra maio. Maio eu li 4 livros. Em Busca de Mim, da Viola Davis, né, vamos falar sobre esse aqui primeiro. Eu dei 4 estrelas, como vocês viram ali. Busca de Mim, da Viola Davis, é uma biografia que conta a história da Viola, né? Que conta a história dela desde menina até os dias atuais, né? Então conta como ela estava sempre em busca de alguém, em busca de se tornar alguma coisa, em busca de conquistar alguma coisa. E eu acho que a gente vive muito nesse modo, né? A gente nunca tá feliz com nada, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer alcançar outras coisas, a gente sempre tá em busca de algumas coisas, mas será que a gente não deveria estar em busca de nós mesmos? Acho que assim foi melhor o enquadramento, né? Será que a gente não deveria estar em busca de nós mesmos? Então aqui a Viola, ela fala muito, né, sobre como ela cresceu, sobre como ela era quando ela era criança, sobre os problemas que ela teve, né, na vida dela como criança, né, sobre a criança que ela foi, que não tinha todas as coisas, que passou por dificuldades, que teve, né, problemas com a família, que, né, a família teve problemas de família, né, mesmo, né, de casamento dos pais, né, problema ali com os irmãos. Enfim, ela conta muito sobre isso e a gente vai vendo a Viola amadurecendo e a gente vai se identificando com muitas coisas, né? Porque quem nunca sofreu bullying quando era criança, né, na escola? Então a gente tem ali a questão do bullying, né, muito mais da questão dela, né, da questão racial. A gente vê ali ela como adolescente passando por dificuldades de uma pessoa adolescente, principalmente com o contexto ali também dos pais que não tinham dinheiro. Então a gente vê essa dificuldade, né, dela. A gente vê que ela falou que ela morou em lugares que não tinha ratos, que, enfim, era muito difícil essa vida que ela passou, né? E a gente vai vendo ela amadurecendo, indo para a escola de teatro, que ela ganhou bolsa, ela crescendo. E eu gostei muito dessa história, né? Eu gostei muito de me identificar em alguns pontos com ela e entender o quanto ela cresceu com tudo isso que ela passou, o quanto ela aprendeu com essas histórias de vida que ela teve e o quanto para mim também fez sentido tudo isso que eu li. Próximo livro é O Impulso, da Ashley Odren. Ele é um livro de suspense que ele fala sobre maternidade. Então é diferente quando a gente pega assim, suspense que teve um crime, alguém morreu e vai investigar. O suspense que alguém matou. O suspense de desaparecimento. Não, aqui é um suspense psicológico que fala sobre maternidade. Que fala sobre a questão de como as mulheres são totalmente transformadas quando tem filhos, como a vida da mulher completamente muda, como ela deixa de ser mulher para ser mãe, como ela, né, a vida da mulher muda porque ela precisa abrir mão de tudo que ela viveu, né? E o quanto muitas vezes a mulher não está pronta para isso. Muitas vezes é uma cadeia de mulheres que não estão prontas para isso, né? Então aqui o Impulso, ele vai mostrar a história na nossa personagem principal, da mãe dela, da avó dela, e são todas mulheres que também passaram por dificuldades, né, durante a gravidez ou depois de ter filhos, e a gente vai encontrando aqui essa cadeia de dificuldades, né, da maternidade. E o quanto para uma mãe, para outra mãe, são experiências completamente diferentes. Mas aqui, o nosso grande suspense, ele tá no psicológico dessa mãe que suspeita que a sua filha, né, tá fazendo alguma coisa terrível, ou que ela fez alguma coisa terrível, ou que ela não consegue amar essa filha como ela ama o outro filho. Então a gente tem esse psicológico dessa mãe. Eu gostei muito dessa história, eu não dei 5 estrelas porque o final fica um final aberto e eu queria ter mais sobre essa história, eu queria saber o que aconteceu, mas é um livro muito bom, eu recomendo que você leia. Mas é um livro angustiante, tá? Por todas essas questões que eu falei, é um livro bem angustiante, então se você tem gatilho com algum desses temas, não recomendo. O próximo livro é O Ex-Mulher. O Ex-Mulher, ele foi um favorito para mim do ano. Ex-Mulher conta a história, né? Esse é um livro que é contado em por várias pessoas. Em um ponto de vista, a gente vai encontrar
a mulher atual. O outro ponto de vista a gente vai encontrar a ex-esposa do rapaz, e no outro ponto de vista a gente vai encontrar da polícia, de depoimento, de como tudo aconteceu depois que um crime aconteceu. Então, essa história ela é contada a partir do momento que, eu não lembro o nome dos personagens, mas vamos colocar aqui, a mulher 1 foi chutada e o marido falou que ele vai ficar com a mulher 2 e ele convida a mulher 1 para o casamento dele com a mulher 2. E aí coisas começam a acontecer. Né? Então o livro vai de trás para frente contando tudo o que aconteceu e depois, né, desse momento em diante até ter um assassinato nesse casamento. Então tem o casamento e a gente já sabe na primeira página que o marido morreu nessa festa, né? As duas mulheres têm motivos para matar esse marido, tanto a mulher atual quanto a ex. E a gente vai desenrolando esse fio e para tentar entender tudo o que aconteceu ali. E a gente sabe que muitas águas vão rolar aqui de baixo. Então, vamos para junho, o último mês do nosso vídeo. A gente falou maio, abril, maio e junho, então esse vídeo já tá ficando imenso. Então vamos para junho. Em junho eu li Mulher Desiludida, de Simone de Beauvoir. É um livro clássico que fala sobre como é ser mulher, né? Então aqui também é um livro, acho que eu li bastantes livros sobre esse mesmo assunto esse ano, né? Esse livro ele vai contar ele vai ter 3 contos sobre 3 mulheres que estão passando por situações. O primeiro conto é uma mulher que está passando por... Eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala, né, uma maratona de leitura, e um dos livros que eu li foi esse, tem mais detalhes lá se vocês quiserem ler também. Um desses contos, ele é uma mulher que está passando por um luto, que perdeu a filha, que o marido traiu, então ela esbravejando e passando por tudo isso. O outro conto é uma mulher que depois dos seus 50 anos, imagina, né? O marido dela resolve que ele quer deixar ela para uma outra mulher. Eles acabam vivendo um relacionamento aberto ali, meio que aberto só para ele. Enfim, porque ela não quer deixar o marido, então tem isso. E o terceiro conto, não me lembro agora de cabeça, não me lembro o que acontece... Não vou conseguir lembrar. Eu sou péssimo com contos porque, pra mim, tudo se enrola numa história só, então eu não me lembro direito. Mas recomendo que vocês assistam o vídeo para mais detalhes. O segundo livro que eu li nesse mês, que eu também li nessa maratona que tá nesse vídeo, se você quiser ir lá assistir, é O Príncipe Cativo, que é esse aqui. Eu dei 4,5 pro Príncipe Cativo. O Príncipe Cativo, ele é uma trilogia LGBT, mais 18, então só recomendo você ler esse livro se você for mais de 18 anos. Esse livro, ele conta a história de um príncipe que ele foi levado como escravo depois do seu país ter sido atacado e o rei ter perdido poder, né? Então esse príncipe foi sequestrado e levado para uma outra corte desse outro reino que conquistou o reino dele, né? Então ele foi levado para esse reino, só que ele foi levado como escravo sexual. E chegando lá, coisas acontecem, né? Tem uma intriga política, né? Então é um livro que, por mais que ele seja um livro mais 18, voltado mais para o hot, ele é um livro que ele também tem um lado de fantasia, um mundo de fantasia ali que foi introduzido e que ele é muito bem desenvolvido aqui dentro dessa história, que eu recomendo que vocês leiam também. Eu pretendo continuar essa série ainda esse ano, terminar ainda esse ano, então recomendo que vocês leiam. Próximo livro, Um Corpo na Biblioteca. Também li nessa maratona, também tá nesse vídeo que eu falei, né? Eu falei um pouco mais sobre esses 3 livros, A Mulher Desiludida, O Príncipe Cativo e Um Corpo na Biblioteca. Um Corpo na Biblioteca a gente vai encontrar aqui um livro da Agatha Christie, né? Dei 4 estrelas. O livro começa quando... Enfim, descobrem um corpo dentro dessa biblioteca de alguém, né? Então, imagina que você tá acordando na sua casa e que você vê um corpo jogado no chão, na frente dos seus estantes ali. E aí o livro começa a partir daí, né? Então a gente vai ver os personagens de detetives ali tentando entender o que aconteceram, tentando entrevistar as famílias, vizinhos, amigos, tentando entender quem é essa pessoa que foi encontrada lá, que não tinha identidade, né, e tudo mais, e tentando descobrir quem cometeu esse crime, né? Então tem todo esse contexto aqui e aquela coisa de Agatha Christie, aquela fofoquinha que a gente vai tomando um chá, lendo livro, gostosinho, Agatha Christie, beleza. Teto para Dois eu li também no mês de junho.
Então, Teto para Dois, tem série também esse livro. Depois que eu li o livro, eu terminei e fui assistir a série. A série é muito gostosinha também, mas o livro é melhor ainda, né? A gente tem aqui uma menina que ela vai alugar uma casa, só que ela tá quebrada e em Londres os apartamentos são caríssimos. E ela vai alugar um apartamento. O único apartamento que cabe no bolso dela é um apartamento que já é alugado por uma pessoa, só que eles vão dividir o mesmo teto, por isso que é teto para dois, eles vão dividir o mesmo apartamento, a mesma cama, porque o Leon trabalha à noite e ela trabalha de dia. Então, enquanto ele dorme na cama durante o dia, ela tá trabalhando, enquanto ela dorme na cama à noite, ele tá trabalhando. Então, eles vão dividir esse apartamento com essa logística. Só que eles não se encontram, né? Então eles conversam por post-its dentro da casa, enfim. É um romance fofinho que também trata sobre alguns assuntos pesados, mas trata de uma maneira leve, responsável, e que eu recomendo que vocês leiam. Eu li também Fogo e Sangue, 4 estrelas. Fogo e Sangue é o livro que é uma adaptação, né, da série A Casa do Dragão, que tá da HBO. Só que ele não fala só sobre essa história. Ele é um livro de 600 páginas que ele conta desde a época da conquista de Westeros pelo Aegon, o Conquistador, e suas esposas, né, que chegaram junto com eles, e os dragões que vieram juntos e que ajudaram ele a tomar o poder de Westeros, né? Então, ele conta a história de Aegon, a história da conquista, até que o seu filho ou seu neto Viserys assume o trono, e aqui começa a história de A Casa do Dragão. Ele termina a história da Casa do Dragão, não vou dar spoilers aqui, né, se você não assistiu a série ou não leu o livro. Depois ele conta a história que acontece depois da Casa do Dragão. Então, como se fosse um livro contando 3 grandes histórias aqui, né? Então, se fosse pensar ali 200 páginas, mais ou menos, para cada grande história. Dizem que vão adaptar, né, também essa história do Aegon, o Conquistador, para uma série da HBO. Quero assistir, essa é uma história que eu gostei muito mais do que a história do que aconteceu na Casa do Dragão. E esse livro foi muito bom, dei 4 estrelas para esse livro, só não dei 5 estrelas, porque ele é um livro que tem muitos acontecimentos históricos condensados, e que eu acho que, assim, o homem ia ganhar muito mais dinheiro se vendesse as histórias separadas, e pra gente não ia ficar tanta confusão mental de estar vendo tudo isso junto, bagunçado. Eu fiquei um pouco sobrecarregado de informação depois, sabe? Eu precisei respirar um pouco depois, acho que eu até peguei um pouquinho de ressaca literária depois desse livro, mas se eles tivessem vendido História do Aegon o Conquistador, 200 páginas, História da Casa do Dragão, 200 páginas, História do que aconteceu depois da Casa do Dragão, 200 páginas, beleza, pra mim teria sido melhor, sabe? Mas gostei, é um bom livro. E agora, por último, finalizando esse vídeo, A Bomba, A Última Casa na Rua Needless. Esse aqui é um suspense, eu não vou entrar muito em detalhes desse livro, eu só vou falar pra vocês, quem leu esse livro, ou você ama ou você odeia. Qualquer coisa que eu falar sobre esse livro, ele é um spoiler. Só vou contar então qual é mais ou menos a vibe do livro e o que eu achei. Esse livro é um livro de suspense que fala, teoricamente, tudo de uma menina e que a gente, teoricamente, deveria estar vendo o que está acontecendo com essa menina, mas o livro ele é contado de uma forma extremamente bagunçada, que a forma como o livro foi contado não funcionou para mim, o final que eles quiseram colocar não coube na minha cabeça. Não dá, gente. Se você amou esse livro, me conta aqui embaixo por que você amou esse livro. Defende, por favor, porque não rolou pra mim. Então, gente, é isso. Vou parar esse vídeo por aqui. A gente falou aqui dos meses de abril, maio e junho. Agora eu vou gravar o 3º trimestre, né? Então, julho, agosto, setembro. Se você gosta desse vídeo compiladão, né? O resumo das leituras, já fica ligado que em breve vai sair o próximo. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, manda pros amigos, me ajuda muito. Muito obrigado e tchau.